Gilmar Mendes ataca novamente. O ministro, que hoje é apontado por muitos como o dono da seleção brasileira, falou justamente sobre esse tema em uma entrevista concedida por ele, ao vivo, coincidentemente apenas alguns minutos depois de ter se tornado público o fato de que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o homem dos muitos escândalos, foi afastado do cargo por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Agora, esse ainda está longe de ser o pior assunto e a pior resposta de Gilmar Mendes nessa entrevista. Mas vamos por partes, começando por uma pequena contextualização dessa história da CBF, que é o primeiro tema que eu vou abordar aqui. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, mais especificamente a CBF Academy, que é o braço da confederação responsável pelos cursos, treinamentos, etc., ofertados por ela, firmou um contrato em 2023, com duração de 10 anos, de uma parceria com o IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Nessa parceria, o IDP passou a ser responsável pelo planejamento, desenvolvimento, divulgação, comercialização, curadoria, produção de conteúdo e todas as atividades relacionadas à oferta e entrega desses serviços educacionais da CBF, em troca de 84% das receitas da CBF Academy, que no ano em que foi celebrado esse contrato eram estimadas em cerca de 9,2 milhões de reais por ano. Como se essa relação contratual já não fosse suficiente, ainda há, segundo a imprensa esportiva, alguns ex-integrantes da alta cúpula do IDP, inclusive o ex-braço direito do diretor do Instituto, que hoje ocupam cargos na alta cúpula da CBF. E qual é a relação de Gilmar Mendes nessa história? Bom, na verdade ele está diretamente relacionado a ela de diferentes formas. A primeira delas é o fato de que ele é fundador e ainda sócio do IDP. Ou seja, como empresário, ele é diretamente parceiro da CBF. Mas não é apenas ele. O filho de Gilmar Mendes, Francisco Mendes, também é sócio do IDP e ainda por cima é o diretor-geral do Instituto. É quem toma as decisões. Agora, Gilmar Mendes também está diretamente relacionado a essa história de uma outra forma. Mesmo sendo dono da empresa que firmou um contrato milionário com a CBF durante a presidência de Edinaldo Rodrigues, Gilmar Mendes ainda tomou, como ministro do STF, uma decisão importantíssima a respeito de Edinaldo Rodrigues e da CBF. Edinaldo é um cara que coleciona polêmicas. Ele aumentou o seu próprio salário como presidente de R$ 97 mil para R$ 383 mil por mês, quadruplicou os salários dos presidentes das federações estaduais às vésperas de sua reeleição, que aconteceu nesse ano, é acusado de beneficiar amigos, familiares, aliados e outros, usando o dinheiro da CBF para bancar viagens e hotéis de luxo, entre outros. Só que o problema dele com a justiça ainda é outro. Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo do cargo de presidente por conta de irregularidades no processo eleitoral da Confederação em 2022. Edinaldo entrou com recurso no STJ e perdeu. Entrou com recurso no STF e também perdeu. O responsável pela decisão na Suprema Corte foi o ministro André Mendonça. Só que algum tempo depois, o Partido Comunista do Brasil, do qual faz parte Alcino Reis Rocha, que é secretário-geral, coincidentemente, da CBF, acionou mais uma vez o STF sobre esse caso. E na ocasião, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em vez de encaminhar o novo recurso para o magistrado que tomou decisões anteriores relacionadas a ele, que seria André Mendonça, como o próprio regimento interno do STF manda, decidiu distribuir o recurso por sorteio. Nesse sorteio, realizado pelo mecanismo nada transparente da Corte, o caso caiu coincidentemente nas mãos de Gilmar Mendes, que, como eu disse antes, é dono de um instituto que tem um contrato milionário com a CBF. Tendo o processo em mãos, o ministro Gilmar Mendes decidiu, no dia 4 de janeiro de 2024, suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, consequentemente, reconduzir Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Mais tarde, em outubro do mesmo ano, Gilmar levou o caso ao plenário do STF, onde chegou a trocar algumas farpas com André Mendonça durante o julgamento. Mendonça chegou a falar explicitamente que tinha dúvidas quanto à sobrevivência da CBF se ela fosse alvo de uma investigação. O julgamento foi suspenso algumas horas depois por conta de um pedido de vista do ministro Flávio Dino. No entanto, em fevereiro de 2025, Gilmar Mendes atropelou a análise do próprio colega e homologou um acordo para validar a eleição de 2022, onde Edinaldo Rodrigues foi eleito. Na decisão, Gilmar Mendes ainda determinou que o Tribunal do Rio de Janeiro, em um prazo de 3 dias, deveria extinguir todos os processos pertinentes.
Bom, o tempo passa e chegamos então nos fatos ocorridos nessa semana. Por decisão de um desembargador, novamente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Edinaldo foi, mais uma vez, afastado do cargo de presidente da CBF. Só que Edinaldo não perdeu tempo. Imediatamente recorreu a Gilmar Mendes contra essa decisão. A defesa de Edinaldo protocolou ontem ainda, quinta-feira, um recurso no Supremo Tribunal Federal em um processo que já tramita na Suprema Corte e tem como relator justamente o ministro Gilmar Mendes. Eu confesso a você que o meu maior receio ao fazer esse vídeo aqui é quanto à possibilidade de publicá-lo desatualizado, porque entre a gravação dele durante a tarde e a sua publicação à noite, pode ser que Gilmar Mendes já tenha reconduzido Edinaldo à presidência da CBF. Enfim, de qualquer forma, como eu falei lá no início do vídeo, Gilmar Mendes concedeu uma entrevista ao vivo na tarde de ontem ao portal UOL. E essa entrevista aconteceu apenas alguns minutos depois de ter vindo a público a notícia do afastamento de Edinaldo. Naturalmente, o ministro foi questionado sobre a sua relação com a confederação. E em sua resposta, ele teve a audácia de dizer que não há conflito de interesses nesse caso. Eu sou sócio do IDP e, em dado momento histórico, o IDP aceitou uma proposta da CBF para realizar os cursos que a CBF Academy fazia. Então, somente um contrato de direito privado e não há nenhum conflito de interesse meu em relação a essa questão. O IDP, como sabem, é uma instituição extremamente conceituada no Brasil. Agora eu pergunto, o que é preciso então para que algum caso seja enquadrado como conflito de interesses nesse país? Alexandre de Moraes se coloca como vítima em um caso em que ele mesmo é um dos juízes e ainda por cima é o relator, mas não se considera impedido de atuar. Flávio Dino era adversário político direto até poucos meses atrás de pessoas que hoje ele julga como ministro, mas não se considera impedido de atuar. Gilmar Mendes é sócio de uma empresa que tem contrato milionário com a CBF, enquanto julga como ministro um caso diretamente relacionado à CBF, mas não se considera impedido de atuar. O que é preciso então para que se configure conflito de interesses nesse país? Pois é, só que esse não foi o único assunto cuja resposta de Gilmar Mendes causou revolta. Ao ser perguntado em entrevista ao portal UOL nessa última quinta-feira sobre o caso do deputado Ramagem, que envolve ação no Supremo, decisão de suspensão na Câmara, anulação da decisão da Câmara no Supremo e a DPF protocolada pelo presidente da Câmara no Supremo, Gilmar Mendes veio com a sua velha resposta pronta para absolutamente tudo que é decidido nesse país. O Supremo, como todos também sabem, faz o controle de legitimidade constitucional das resoluções do Congresso. E nesse caso, obviamente, ele acaba falando por último e, evidentemente, ele não está extrapolando suas funções na balança dos poderes. A jornalista, mesmo sendo militante, fez questão de confirmar com o ministro se era isso mesmo que ele estava dizendo. E Gilmar Mendes, contornando com suas palavras, confirmou. Você está dizendo então que assim, vamos esperar o andamento do processo, mas você está deixando claro que é o Supremo que fala por último, né? O Supremo que faz o controle de constitucionalidade, que é um dos mais amplos do mundo. Pois é, nessa mesma entrevista, ele também defendeu as decisões monocráticas tomadas por ministros do Supremo e as legitimou utilizando decisões do próprio Supremo como base. Da mesma forma, em outra ocasião, o mesmo Gilmar Mendes já afirmou que até um eventual impeachment de ministro da Suprema Corte seria avaliado pelos próprios ministros da Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade. Ou seja, pouco importa a Constituição Federal, pouco importa a divisão dos três poderes e as suas respectivas competências. No fim das contas, na prática, quem decide tudo é o próprio STF, inclusive sobre aquilo que o próprio STF faz. O que Gilmar Mendes fez, mais uma vez nessa entrevista, foi chamar o Congresso Nacional de bebê reborn. Essa moda patética tão comentada hoje nas redes sociais de bebês falsos que são tratados como reais e até atendimento no SUS estão recebendo. Apesar de serem tratados como reais, os bebês reborns e o Congresso Nacional têm a sua existência apenas figurativa, porque quem comanda tudo que eles fazem são seus donos.